Cheguei. Tá com saudade de mim aí, povo? Vamos à história de hoje, esse testemunho maravilhoso. Eu quero que você entenda uma coisa. Se você já não tem entendido, né? A última palavra, ela não vem do médico. A última palavra vem do Senhor. E o testemunho de hoje vai nos ensinar lições incríveis. Não solta minha mão, não. Fica comigo até o final e vamos ser edificados juntos. Ela vai começar dizendo assim, foi uma mulher que escreveu. Ela vai contar o testemunho do esposo dela e dela também, porque ela vivenciou e vivencia junto. Um casal, o ano era 2014. Um casal com uma filha de 3 anos, após perder tudo por inconsequência financeira, decidiram sair de sua cidade natal e tentar levantar a vida no litoral, vamos pôr assim. Não foram dias fáceis, mas em todos eles via, né, Deus abrindo as portas, nos honrando com o trabalho e fomos conquistando aos poucos o nosso espaço. Em 2017, já em melhores condições e longe da família, achamos que a nossa menina estava muito sozinha. Então planejamos ter mais um filho. E com Deus, né? Deus é bom e mandou aí uma filha para eles, né? E ela fala o nome da criança. Quando eu estava com 30 semanas de gestação, meu esposo começou a sentir fortes dores abdominais. Como ele trabalhava na área da saúde, ele fez exames complementares e descobriu um câncer de colo, já em estágio 3. Corremos para que retirasse a lesão e ele enfrentou uma cirurgia de 7 horas. E eu aguardava do lado de fora, sozinha e orando ao Senhor que trouxesse meu marido de volta. E assim ele fez. Meu marido saiu da cirurgia e tivemos boas notícias. E a lesão havia sido ressecada totalmente. Ele passaria pela quimioterapia para precaver que o câncer não voltasse mais. Moramos uma semana em um hospital e retornamos para nossa casa. Já em 2018, Deus nos deu o nosso lindo presente, né? Chegava a nossa princesa, e ela fala mais uma vez o nome da princesinha dela. Meu marido fez 3 meses de quimioterapia para honra e glória do Senhor Jesus, e ele foi curado. Mas no início, né, do tratamento, fomos questionados sobre termos mais filhos. E se caso nós quiséssemos ter filho, ia ter que fazer o congelamento dos espermatozoides, porque ele ficaria estéril, né? Como estávamos certos e gratos pelas nossas meninas, aceitamos a sentença médica e seguimos rumo à cura. Deixei o DIU para colocar depois e seguimos. Quando já havia retornado à nossa rotina, procurei a minha médica para ainda assim não contarmos com o acaso. E para minha surpresa, já estava em meu ventre meu menino, que tanto sonhava e Deus havia me prometido. Uma gestação assustadora. Não sabia como seria, pois nossa vida financeira havia virado de ponta cabeça e junto a isso, muitos medos. Com 30 semanas comecei a ter sangramentos e a orientação era repouso absoluto. Minha filha tinha apenas 1 ano e 3 meses, tinha praticamente acabado de começar a andar e ainda o meu menino precisava de cuidados para não vir antes do tempo. Mas, após 3 semanas, chegava meu príncipe, prematuro, mas forte. Um parto assustador, mas eu vi a mão de Deus sobre a minha vida e da minha família. Meu bebê não ficou na UTI, ficamos apenas um dia a mais no hospital. Seguimos a nossa vida e a rotina do trabalho. Trabalhávamos muito para que pudéssemos suprir os gastos, né, de uma casa com 3 crianças. Pequenas ainda e mais as dívidas que precisávamos honrar. Em agosto de 2019, mais um diagnóstico. O câncer havia voltado, dessa vez peritônio e reto. Tínhamos mais uma luta pela frente, mas juntos seguimos e mais uma cirurgia de 7 horas. E dessa vez, pandemia. Meu marido enfrentaria o pós-cirúrgico hospitalar. E eu, o trabalho, as crianças, as idas e vindas por 7 dias ao visitar ele no hospital na cidade vizinha.
Foram 6 meses de tratamento e finalmente curado. O retorno à rotina era sempre muito esperado e a vida seguia seu fluxo mais uma vez. Dias difíceis, e aqui as coisas ficaram tão complicadas que precisamos e dependíamos da ajuda financeira dos amigos. E mesmo assim não nos faltou nada. Eu sempre falo, gente, que Deus, ele permite acabar, mas ele não deixa faltar, né? Ele sempre supre as nossas necessidades. Continuando. A vida seguiu, a correria também, e embora amássemos morar em um lugar lindo, faltava algo. Faltavam os familiares, o fardo era muito pesado sem rede de apoio. E cada dia a vontade de voltar para a nossa cidade natal era maior. Meu esposo trabalhava na área de radiologia e o pânico da doença ser causada pelo trabalho era cada dia maior. Mas um homem de 40 anos aposentar e se encostar era cada vez mais complicado. O ano era 2022, mas precisamente final de agosto. E agora um diagnóstico era que tinha 2 nódulos voltaram no pulmão. O chão mais uma vez abriu sobre os nossos pés e a luta tinha que continuar. Seguimos e ele passou por mais uma cirurgia, dessa vez mais rápida com a graça de Deus, mas também muito sofrida. E depois de muitas perguntas, decidimos que o trabalho não seria mais uma opção para o meu marido. Os médicos deram o relatório médico e nela dizia que meu esposo não poderia mais trabalhar. Decidimos assim então retornar após 8 anos para a nossa cidade natal. Eu havia conseguido um emprego, transferi o plano de saúde dele para que tivéssemos o alento e o apoio da família. A vida seguiu seu fluxo e em julho de 2023, como o meu esposo estava sem a doença e o INSS negou seu benefício e a nossa renda familiar não tinha possibilidade de arcar com o aluguel e as despesas que temos. Desmontamos apartamentos e fomos morar na casa da minha sogra. Muita luta, muita briga e muita dificuldade financeira. Mas Deus sempre esteve conosco, nos dando força, graça e gratidão diária por tudo o que dava certo e até pelo que não dava. O INSS liberou, mas os seus oncologistas não liberavam. Travávamos uma briga judicial. E em outubro seu benefício retornava com a graça de Deus. Passamos 7 meses nos reerguendo, mas dívidas acumuladas, mas não desistimos e assim seguimos. Em março de 2024 mudamos para nosso canto novamente. E em julho, através de exames complementares, o câncer voltava nos pulmões e alguns linfonodos crescendo perto ao pâncreas, sem possibilidade cirúrgica. E para o nosso desespero, meu marido se tornava um paciente paliativo. Mais 6 meses de quimioterapia e incerteza. Seguimos com fé, firmes e fortes. Não vivemos de diagnósticos, vivemos de uma fé que nos levanta todos os dias como se não houvesse câncer. Seguimos as indicações médicas, porém, milagre é sempre o nosso amado Abba que faz. Um abraço, grato por contar meu testemunho de milagres. Até meu último dia, eu louvarei ao Senhor pelos seus feitos. E aí, gostou dessa história? Se sim, comenta aí o que você achou. E vamos orar por esta família. E que você seja tão edificado com essa história como eu fui. Que história, né, meus irmãos? A última palavra vem de Deus.